Oi, dando continuidade então aos nossos videozinhos. No vídeo anterior, nós vimos três conceitos básicos da geometria: ponto, reta e plano. Lembram deles? Então, esses três conceitos aí, a gente viu que não tinha uma definição, né? Por serem elementos que nós não enxergamos no nosso dia a dia, tá? Só lembrando o último vídeo. Então, o ponto, né? Ele não tem dimensões e ele é representado por letras maiúsculas do alfabeto. A reta também, ela é infinita, né? Exemplo, né? Do que seria, nos dá a ideia de reta, infinita para um lado e infinita para o outro. E a gente representa com letras minúsculas do alfabeto. E o plano, que também não tem dimensões, né? E ele é infinito para todos os lados. E a gente só tem que representar ele, desenhar, né? Para saber em que posição ele está. Por exemplo, lá nos poliedros, né? Se eu tenho lá um cubo, tá? As faces do cubo, todas elas me dão ideia de ser um plano, se elas fossem infinitas. E cada uma está numa posição diferente, certo? Vídeo de hoje, então, nós vamos ver as posições entre duas ou mais retas. Como é que a gente chama, qual o nome que a gente dá para essas posições entre as retas? Que lá, quando a gente viu lá nos poliedros, a gente falava das linhas, né? Então, agora a gente já sabe que essas linhas, o nome delas são retas, né? Ou me dá a ideia de reta, tá? Me dá a ideia de reta, porque na verdade elas são segmentos que tem início e tem fim. Então vamos lá, já que eu fiz aqui o título, vou mostrar. Então, posições entre retas. Bom, em primeiro lugar, o que são retas paralelas? Então, paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Ou seja, se elas nunca vão se encontrar, é porque elas estão na mesma direção, elas estão caminhando, né? Como se diz, na mesma direção. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma folhinha, aqui eu tenho várias linhas que me dão a ideia de serem retas. Todas elas estão na mesma posição, elas nunca vão se encontrar. Então, eu tenho essa reta, essa. Aqui eu tenho várias retas que elas são paralelas. Elas não se cruzam em nenhum momento e têm a mesma direção. Então, retas paralelas são isso. Então, aqui, se eu tivesse aqui, né, dois exemplos de reta, elas seriam paralelas. Pode estar nessa posição, pode estar nessa posição, nesta posição, como eu quiser, mas elas nunca poderão em algum momento se cruzar. Então, isto são retas paralelas. Então, por exemplo, aqui eu fiz, né, o meu cartazinho, tá? E aqui eu coloquei dois nomezinhos para as minhas retas, R e S. E aqui eu coloquei que R e esses dois tracinhos S. O que quer dizer isso? Você sabe que matemática é meio preguiçoso, né? Então, a gente utiliza símbolos, tá? Para representar algumas coisas. Então, este símbolo aqui significa paralelo. Então, está dizendo que R é paralela a S. Poderia dizer que S é paralela a R? Claro, mesma coisa, poderia dizer. No nosso dia a dia, onde é que nós temos exemplos de retas paralelas? Então, por exemplo, as faixas de segurança, elas nos dão exemplo de retas paralelas, certo? As linhas do caderno, que eu já mostrei no vídeo anterior, tá? Todas essas linhas, elas também são paralelas. Se eu pegar uma régua e eu enxergar, por exemplo, esta primeira linha, primeira reta, e esta de baixo,
elas são paralelas. Se eu pegar esta do lado, que seria uma reta assim, e pegar a outra do lado, não tenho tanta mão assim, mas se eu pegar a outra do lado, elas também têm a mesma direção, elas também seriam paralelas. Ficou claro, então, do que são retas paralelas e como é que eu dou a notação? Então, vou mostrar de novo, sempre por esses dois tracinhos aqui. Então, eu quero dizer que elas são paralelas, elas nunca se encontram e estão sempre na mesma direção. Beleza. Agora vamos para as retas concorrentes. Então, retas concorrentes vão ser retas que em algum momento elas vão se cruzar. Então, por exemplo, aqui elas são paralelas. No momento que esta reta aqui tiver um ângulo diferente, que ela fizer assim, ela em algum momento vai se cruzar. Então, retas que se cruzam, aqui ó, são retas concorrentes. Então, concorrentes, elas vão se encontrar. São retas que se encontram. E quando elas se encontram, né? Elas vão se encontrar sempre num determinado pontinho. Vejam que aqui, ó, eu posso mudar, o ângulo não interessa. O ângulo quer dizer a abertura, tá? Porque a gente vai falar de ângulos bem mais especificamente depois. Então, a abertura aí não importa, ok? Então, o que são retas concorrentes? Retas que se encontram. Beleza. Agora, quando a gente fala em retas concorrentes, a gente fala em dois tipos de retas concorrentes. As retas que são chamadas de perpendiculares e retas que são chamadas de oblíquas. O que são retas perpendiculares? Eu fiz também aqui, né? Então, perpendiculares são concorrentes, são retas que se encontram. E oblíquas também são retas que se encontram, tá? Então, elas são concorrentes. Tudo isso aqui são concorrentes. Agora, por que eu coloquei aqui esses dois nomes? O que eles têm de diferente? No que elas se cruzam de uma forma diferente? Então, eu vou primeiro para as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Que se cruzam, tá? Então, elas são concorrentes e elas formam um ângulo de 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus? É aquele ângulo que a gente chama de ângulo reto. Então, aqui, por exemplo, aqui, peguei aqui. Por exemplo, se eu tenho uma folha, tá? Aqui uma folha. Eu tenho esta reta aqui e esta reta aqui que eu tracei em pretinho, tá? Então, elas formaram, elas vão se encontrar, né? Porque elas é infinita para lá, infinita para cá. Elas se encontraram aqui bem neste cantinho. Então, quando como a gente fala, por enquanto eu não vou falar muito nas definições, né? A fundo. Mas quando dá bem o cantinho, tá? O cantinho da folha, o cantinho de duas paredes que se encontram. Então, quando ela dá este cantinho aqui, a gente diz que elas são perpendiculares. E aí, aqui, ó, a gente coloca um quadradinho para dizer que é, na verdade, uma indicação para dizer que essas retas são perpendiculares, ou seja, formaram um ângulo de 90 graus, tá? Então, os cantinhos são ali as linhas, né, as retas, que se encontram formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Que duas retas, não coloquei o nome delas, tá? Então, este 90 graus, então eu posso enxergar aqui. Esses outros lados eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado nos outros lados também, tá? Então, eu tenho 90 aqui, 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 aqui também, tá? Aqui também, mas não tá 90, mas se eu girar assim, bonitinho, deixa eu ver aqui.
Se eu girar lá, ó, dá para ver que dá exatamente lá o cantinho, certo? Então, também forma o ângulo de 90 graus. Então, aonde formou o ângulo de 90 graus, que vai ser indicado, então, por este quadradinho, são chamados de retas perpendiculares, certo? Retas chamadas oblíquas. Oblíquas. O que são oblíquas? Elas também se encontram, porém são retas que se encontram e que não formam um ângulo de 90 graus. Então, se elas se encontrarem e não formarem um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de oblíquas. Simples assim. Então, aqui, por exemplo, ó, dei aqui um exemplo, né? Coloquei que é um ângulo diferente de 90 graus. Aqui elas se cruzaram, ó, dá para ver que não é retinho, né? Para ser um ângulo de 90 graus. Então, se cruzaram, aqui está o pontinho em que elas se cruzaram, porque elas se encontram num determinado ponto. E, então, elas serão chamadas de oblíquas. Então, retomando, retas concorrentes são retas que se encontram, ponto final. Agora, dentro das concorrentes, nós temos duas, perpendiculares e oblíquas. Então, perpendiculares formam um ângulo de 90 graus e oblíqua um ângulo qualquer que não é de 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, são retas concorrentes porque se encontram e são oblíquas, porque dá para ver que o ângulo não é de 90 graus. Para ser de 90 graus, ó, tinha que estar, é como uma cruz, né? Bem retinho. Então, se eu fizer essa cruz, deixar bem retinho, são retas perpendiculares. Assim, são retas oblíquas, certo? Que mais eu queria? Ah, tá. Aqui eu coloquei só duas retas, mas podem ser 3 retas, né? Como eu mostrei lá no início, tá? Então, assim como eu posso ter 2 retas, tem que estar bem retinho aqui, né? Então, vejam bem, se essa reta aqui fizer um ângulo assim, elas vão ser concorrentes? Vão. Ah, mas como? Elas não estão se encontrando. Mas o que a gente esqueceu? Que reta é infinita. Então, se eu tiver isso aqui, ó, é porque ela continua. Então, em algum momento, ela vai cruzar com a outra. Então, isso a gente tem que prestar bem atenção, porque a gente tem que desenhar a reta, né? E a gente não pode desenhar algo infinito, mas a gente sabe que ela continua. E podem ser também 3 retas também, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho 3 retas que são o quê? Vem para cá. Essas 3 retas, elas são o quê? Concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque são retas que se cruzaram. Então, sempre para falar em posições entre retas, ou eu falo entre 2 retas ou mais. Eu não posso dizer uma reta é paralela. Eu tenho que ter outra para poder comparar. Então, tem que ter no mínimo 2 para poder comparar. Certo, pessoal? Ficou entendido, então, o que são retas paralelas, concorrentes. Dentro das concorrentes, temos perpendiculares, ângulo de 90 graus, elas formam um ângulo de 90 graus. E oblíquas, que são retas também concorrentes, que não formam um ângulo de 90 graus. Certo? Então, a aulinha de hoje foi apenas sobre as posições entre as retas, tá? Te inscreve lá no canal, Annelise Trindade Aranguren, dá o teu ok, para quê mesmo? Para a prof saber se vocês estão assistindo às aulas, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, até a próxima!